Graça e paz, meus irmãos, amém? Estamos todos bem? Quem não tiver vai ficar em nome de Jesus. Meus irmãos, encerrado o livro do profeta Ageu na semana que passou, nós vamos hoje dar início a uma nova carta do apóstolo Paulo, que é a carta de Paulo a Filemon. Abra sua Bíblia na carta de Paulo a Filemon, antes de Hebreus, a primeira carta que está, a carta mais próxima do livro de Hebreus, aí na sua Bíblia. Nós vamos ler Filemon 1, do versículo 1 até o 7 apenas, vai ser a porção de hoje. Então, Filemon 1, do 1 ao 7, a palavra de Deus, ela diz assim. Todos acharam? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon. Estanos está aí? Estanos saiu? Está muito alto. Tem como baixar aí, Enzo? Por gentileza. Eu vou ler novamente. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. E a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e com todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Vamos orar mais uma vez. Bondoso, gracioso Senhor das nossas almas, é a tua voz que nos transforma de glória em glória. É a tua voz que nos encontra da forma como estamos hoje aqui, mas é esta voz que pode nos direcionar pelos caminhos retos do Senhor, para que abandonemos os nossos caminhos tortuosos, para que, entendendo a tua vontade, nós corramos para junto dela. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Nós somos pecadores, nós somos limitados, nós somos falhos, mas nós te amamos, Senhor, e sabemos que somos amados por ti. Fica conosco e nos abençoa, apesar de nós. É em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. A princípio, quando nós lemos o início dessa carta do apóstolo Paulo, escrita a Filemon, é possível que ela pareça simplesmente uma introdução composta por palavras gentis. Parece que o apóstolo Paulo queria apenas ser cortês, queria apenas ser educado com o irmão Filemon, mas certamente tem algo mais que o apóstolo deseja falar para ele. Nós vemos aqui uma lembrança em oração que pode parecer apenas afeto, um elogio que pode parecer somente gentileza. Mas, às vezes, antes de tocar numa ferida, antes de tocar em algo que feriu, que machucou, que entristeceu, é preciso recordar a graça do Senhor que está sobre nós. Antes de tratar de uma crise, é preciso lembrar a identidade dos envolvidos naquela crise. Antes de pedir uma atitude difícil, de cobrar que uma milha a mais seja andada, que um perdão a mais seja liberado, é preciso mostrar que o Evangelho já começou uma obra nos nossos corações. E o Senhor que começou esta boa obra é o mesmo Deus que irá continuar trabalhando na vida de cada um de nós. Quem somos nós quando estamos diante de um conflito? O que revela mais sobre a nossa fé? Aquilo que nós confessamos no culto, através dos louvores, ou aquilo que fazemos quando alguém precisa
ser recebido, perdoado e restaurado no nosso convívio. Paulo não começa falando a Filemon diretamente sobre Onésimo. Onésimo havia se tornado um problema na vida de Filemon, porque não apenas Onésimo havia fugido, mas pelas palavras de Paulo, que nós vamos ver no restante da carta, parece que Onésimo havia furtado algo, ou no mínimo dado um prejuízo muito grande a Filemon naquele tempo. Ele havia fugido, e é preciso lembrar, é verdade que com lamento e com tristeza, que eram dias de escravidão. E nos dias de escravidão, o escravo era um patrimônio, e um patrimônio muito caro. Então, Onésimo estava dando, quando foge de Filemon, ele estava dando um prejuízo só em ir embora, além do que provavelmente ele deu, levando outras coisas ou quebrando alguma coisa, nós não sabemos, a carta não deixa exatamente claro. Então, quando Paulo vai pedir a Filemon, e esta carta é justamente isso, é o desejo de Paulo de pedir a Filemon que Onésimo seja recebido de novo. Só que havia acontecido uma mudança bendita nos fatos. Agora, o Onésimo que deseja voltar para Filemon, deseja voltar justamente porque o Senhor alcançou o coração de Onésimo. Aquele escravo fujão, aquele escravo que havia dado prejuízo a Filemon, agora tinha ouvido o evangelho pelas mãos do apóstolo Paulo. E agora, pelas mãos do mesmo apóstolo, estava recebendo a orientação, dizendo: volte para o seu Senhor. Da mesma forma que você voltou para o Senhor Jesus, volte para o seu Senhor, que é Filemon. Portanto, o apóstolo não está querendo pedir para Filemon uma coisa simples. Ele não está querendo que Filemon perdoe uma coisa banal, mas era algo realmente grave que havia acontecido e que Paulo começa com essas palavras que nós lemos aqui, lembrando a Filemon a graça que Deus havia derramado sobre a vida dele. E agora, em seguida, que ele ia começar a tratar do assunto mais sério. Então ele começa falando de Cristo, da igreja, da graça, da paz. Ele fala de fé, ele fala de amor e fala de comunhão. Como um pai que está introduzindo uma conversa dura que precisava ter com o próprio filho. O conflito entre irmãos nunca deve ser tratado primeiro como uma questão social, mas nós precisamos tratar de conflitos não somente de forma social, mas também como algo diante do senhorio de Cristo. Tudo o que acontece nas nossas vidas, desde o dia em que Jesus se assenhorou do nosso coração, assumiu o lugar de Senhor e Salvador, precisa ser tratado exatamente dessa forma, como algo que está afetando a vida de alguém que pertence a Cristo. Tudo que afeta as nossas vidas, tudo que tem o poder de mudar algo nas nossas vidas para o bem ou para o mal, precisa necessariamente ser avaliado à luz da palavra de Deus. E é justamente isso que Paulo começa a fazer aqui. Essa carta de Paulo a Filemon, essa carta que o apóstolo escreve, está entre as cartas paulinas escritas da prisão. Entre as cartas que Paulo escreve da prisão está Colossenses, está Efésios e está Filipenses também, que nós vimos como sendo a primeira carta que eu expus aqui quando eu cheguei na igreja. Embora seja uma carta breve e pessoal, extremamente curta, só tem um capítulo. Embora ela seja dessa forma, Paulo revela aqui verdades profundas sobre o senhorio de Cristo, sobre a comunhão da igreja e sobre a reconciliação cristã, sobre como isso tudo deve acontecer. O texto nos mostra, então, que o evangelho não transforma apenas as nossas ideias. Não é simplesmente uma mudança de ideário na nossa mente, mas também os relacionamentos de forma concreta dentro de uma comunidade da fé. Observem que Filemon não somente era senhor de Onésimo, não somente era dono daquele escravo fujão, mas ele também recebia uma igreja, Filemon recebia uma igreja na própria casa. Portanto, se tinha um assunto delicado para Paulo tratar, era esse. Porque se Filemon se zangasse, se Filemon ficasse com raiva de Paulo tocar no assunto, era possível que Filemon dissesse: não recebo mais a igreja na minha casa, arranje em outro lugar. E aí o prejuízo era não somente para Onésimo, mas era também para o reino de Deus. O texto mostra que esse evangelho vai além de simplesmente mudar as nossas opiniões, vai além de mudar simplesmente os nossos gostos, mas ele precisa invadir tudo que se refere às nossas vidas e mudar a forma como nos relacionamos com quaisquer pessoas. Paulo escreve então como prisioneiro,
muito provavelmente em torno do ano 61 depois de Cristo, quando ele estava em Roma. Filemão era um cristão que tinha dinheiro, que tinha posses da cidade de Colossos, líder e anfitrião dessa igreja que se reunia na casa dele, como eu disse a vocês. Filemão era o cara que não deveria ser contrariado por Paulo. Era um assunto que, se pudesse evitar, certamente Paulo diria: não vou me meter nisso, Onésimo, porque você deu prejuízo a Filemão e ele está recebendo a igreja na casa dele, então é um assunto delicado demais para que eu trate. Onésimo, escravo de Filemão, havia entrado em conflito com ele e chegado até Paulo, sendo convertido a Cristo, como eu disse. Filemão, então, é essa carta apostólica pessoal. Imaginem que vocês, na vida cristã, tivessem passado por um determinado problema e, de repente, vocês escrevem uma carta para resolver esse problema. Um problema tido como pessoal, na esfera não das igrejas, mas na esfera pessoal de Paulo. E agora essa carta se transforma num texto sagrado da formação canônica da Bíblia que nós temos. A forma, então, é epistolar, é uma forma de carta. Paulo segue os elementos comuns de uma carta, falando, então, do remetente, destinatário, faz uma saudação, faz uma ação de graças, mas transforma cada uma dessas partes em um conteúdo profundamente teológico. Paulo era uma pessoa tão de Deus, era um homem tão de Deus, que tudo que ele falava ou escrevia poderia ser aproveitado para a edificação da igreja. No contexto próximo dessa carta aqui, no contexto próximo desse texto que nós lemos, está essa abertura, onde Paulo apresenta esses destinatários, saúda a igreja e agradece a Deus pela fé e pelo amor de Filemão. O contexto remoto, o que vai acontecer nos próximos dias em que nós iremos ouvir sobre essa carta, é o pedido que Paulo vai fazer em favor de Onésimo, pedindo para que não Filemão o recebesse somente como um escravo, mas agora o recebesse como irmão em Cristo. Dessa forma, a abertura não é acidental. Nenhuma palavra de Paulo aqui ocorre por acaso. Ele prepara Filemão para agir de modo coerente com a fé que professa. Em outras palavras, o que o apóstolo estava dizendo para Filemão é: eu estou pedindo a você agora que você seja coerente entre aquilo que sai de sua boca, entre aquilo que você diz que é a sua fé e aquilo que você pratica. Ele está pedindo, na verdade, desafiando o Filemão ao mesmo tempo. Aquilo sobre o que esse texto fala é sobre a fé verdadeira. A fé verdadeira, essa fé que se manifesta em amor, comunhão e reconciliação. É como se Paulo estivesse dizendo: Filemão, não seja alguém simplesmente de um discurso bonito. Não seja alguém que simplesmente sabe, do ponto de vista teológico, as verdades sobre Jesus. Mas Filemão, chegou a hora de, suportando o prejuízo de receber esse escravo de volta na sua casa, você o trate como irmão em Cristo. O Evangelho de Cristo transforma a identidade, transforma a comunhão e os relacionamentos do povo de Deus. Nada mais da nossa vida pode ser como era antes. Nada deve acontecer na nossa vida como aconteceu até Jesus chegar. E se Jesus chegou, então há transformação, então há mudança. E isso é justo diante de Deus, porque Ele transformou os nossos corações. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, nos versículos de 1 a 3 que nós lemos, é que a identidade cristã precisa redefinir todos os nossos relacionamentos. Paulo diz no versículo 1, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo se apresenta então como prisioneiro. Paulo se apresenta não como um prisioneiro comum, mas um prisioneiro de Cristo Jesus. E Paulo, quando nós analisamos todas as cartas de Paulo, o que nós vamos perceber é que Paulo se considerava prisioneiro em dose dupla. Paulo se considerava um prisioneiro tanto pelo fato de estar de fato dentro de uma prisão, como também sabia que a sua vida, a sua vontade, os seus desejos, todos os seus planos, toda a sua vontade era prisioneira do Senhor Jesus. Era alguém que não queria, acima de qualquer coisa, a própria liberdade. Ele não queria viver pelo seu próprio querer, mas ele queria ser preso na prisão da fé em Cristo Jesus, no sentido de que a liberdade cristã para Paulo se resumia
em obedecer a Deus. Ele queria somente liberdade até esse ponto. Tanto, e certamente por isso, que ele não reclama quando ele está preso. Ele fala, sim, das dores de viver naqueles momentos ali naquele lugar. Mas nós não lemos nas cartas da prisão, nessas cartas que eu mencionei, Paulo se lamentando e dizendo que era um pobre coitado, injustiçado, porque estaria preso por amor a Cristo. Quando Paulo faz isso e se apresenta, então, ele prepara Filemão para compreender que ninguém na igreja é senhor absoluto de si mesmo. Nós perdemos a capacidade de mandar em nossas próprias vidas. Nós não somos mais senhores porque aceitamos nas nossas vidas aquele que é Senhor e se chama Jesus. Aquele que chega para ordenar, chega para dar ordem, chega para dizer exatamente o que temos que fazer e o que nós devemos parar de fazer. Então Paulo está dizendo para Filemão, dizendo, olha, comece lembrando, Filemão, que você não manda mais em você. Que você não é senhor dos seus desejos, que você não pode ser senhor dos seus sonhos, que a sua vida não pertence mais a você mesmo. E Filemão era senhor terreno de Onésimo, mas era também um servo de Cristo, era também um filho de Deus. E justamente por ser filho de Deus, era que ele precisava ouvir o apóstolo Paulo falando para ele essas palavras. Timóteo é chamado aqui de irmão, Áfia é chamada de irmã também, Arquipo, de companheiro de lutas, e Filemão de amado colaborador. Observem que a linguagem da carta mostra que a igreja é uma família espiritual. Paulo se dirige dizendo, vocês são família, você é minha família, eu sou seu irmão, somos todos irmãos de Jesus, filhos do mesmo Deus Pai. Então, a partir do momento que todos somos uma família, o que nós vamos ver, tanto é o fato de que dentro de famílias pessoas discutem, dentro de famílias um causa prejuízo ao outro, um irmão causa dor ao outro, um irmão causa aflição ao outro, mas é dentro da família que os problemas precisam ser resolvidos. E dentro da família que precisa haver perdão, precisa haver misericórdia, precisa haver confissão de pecados. Onésimo não volta para a casa de Filemão para dizer, olha, você tem a obrigação de me receber. Para lembrar a Filemão qualquer coisa que ele devesse fazer porque Onésimo queria. Não, ele está dizendo, eu preciso voltar para você porque eu agora entendi que servir a Cristo implica em obedecer à lei. E a lei diz que como escravo eu não posso viver fugindo de você. Que você, Filemão, pode até me liberar dessa obrigação, porque se você é dono de mim, eu posso ser liberado por você, mas se você não quiser me liberar, eu estou voltando para casa. Mas Onésimo tinha uma consciência tão culpada que ele não teve coragem de fazer isso sozinho. Ele disse, Paulo, me ajuda, porque eu preciso voltar, eu preciso obedecer a Jesus, mas eu não tenho coragem de voltar, e talvez ele tivesse até medo de perder a própria vida. Com muito lamento, eu repito, era um período de escravidão, e nesse período de escravidão, pessoas eram coisas, pessoas não eram pessoas, não eram humanas. Era simplesmente um valor que se pagava e ele se tornava dono de uma pessoa, mais ou menos. Aliás, não, eu ia dizer que era mais ou menos como a gente faz com os cachorros hoje. Mentira, os cachorros hoje têm aniversário. Cachorro hoje é pai de pet, mãe de pet. Os cachorro hoje tem funerária, tem plano de saúde. Não vou nem comentar sobre isso agora, vou deixar para outro dia. Mas, nessa época, então, gente era tratada como escravo e era tratado infinitamente pior do que os cachorros são hoje. Paulo começa com essa linguagem e ele mostra que as relações sociais continuam existindo. Jesus não era um revolucionário do ponto de vista social. Jesus veio trazer vida espiritual para cada um de nós, paz com Deus Pai, perdão de pecados. Então, nesse instante, e é por isso também que na Bíblia nós não vemos o próprio Jesus nem os apóstolos condenando a escravidão. Era preciso que esse processo acontecesse de forma natural. Mas essas relações sociais, embora continuassem existindo, agora essas relações sociais, que um dia deixariam de existir, precisavam ser subordinadas a uma realidade maior da comunhão com Cristo. Jesus queria que tudo que eles viviam naquela época, como ele quer que tudo que nós vivemos hoje,
seja agora submetido diante do Senhor. E aquilo que nós enxergarmos e percebermos que não está de acordo com a vontade de Deus, é preciso que a gente corra para tirar. É preciso que a gente corra para transformar. A menção à igreja aqui que se reúne na casa de Filemon mostra que o problema não era apenas privado, mas quando há um conflito entre irmãos, a paz da igreja também é afetada. Paulo prepara Filemon para agir não apenas como dono da casa, como aquela pessoa que recebia a igreja, mas como membro da família de Deus. Ele está dizendo, ele está por dizer, ele vai dizer mais à frente nos versículos, que Filemon tinha esse dever diante de Deus, de suportar esse prejuízo. É incrível isso, é impressionante, porque Paulo estava pedindo que Filemon perdoasse Onésimo, mesmo sabendo que ele iria sofrer um prejuízo financeiro. Você já imaginou se a gente também tivesse que perdoar alguém das nossas famílias ou daqui da igreja, tendo obtido um prejuízo financeiro? Sem prejuízo, já é uma luta. Sem prejuízo financeiro. Imagine que o irmão lhe roubou 15 mil reais. E alguém chega para você, o pastor chega para você, perdoe o irmão, meu irmão. Ele é seu irmão. Perdoe. A gente não perdoa sem ele levar R$1. Imagine se ele dá um prejuízo de 15 mil reais. E eu tenho certeza que um escravo valia bem mais do que isso naqueles dias. Esse texto e essa realidade aqui que eu estou apresentando para vocês me lembra muito do Sermão do Monte que Jesus fez, quando ele disse: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. Porque, se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes, se vocês saudarem somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mateus 5, 43 a 48. A palavra perfeito aqui no grego é teleios. Teleios é também traduzido como maturidade. Sabe o que é que então Jesus estava dizendo? Portanto, sejam vocês maduros. Não sejam infantis. Não sejam brigões. Não sejam que provoca a discussão. Não sejam meninos na fé. Mas comecem a comer comida pesada. Comecem a crescer e a amadurecer, porque não é tempo mais de discussões tolas. Porque sejam perfeitos, sejam maduros, como o vosso Pai Celeste é perfeito também. Ou seja, ser maduro no Evangelho. E nas cartas de Paulo, várias vezes ele vai usar a mesma palavra teleios. Maturidade é sinônimo de perfeição. Imaturidade, então, é agir como um menino. Imperfeição, então, é ser uma criança no Evangelho. Gente que passa anos e anos na igreja, mas não consegue amadurecer para fazer isso. Muitos tratam conflitos como assuntos meramente pessoais. Mas o Evangelho nos chama a tratar conflitos diante de Cristo e em favor da paz na igreja. Em favor dessa paz que Jesus conquistou na cruz de uma forma tão preciosa. Muitos usam posição, autoridade e status para se impor. Mas em Cristo, e que nós vemos aqui o apóstolo fazendo com Onésimo e fazendo com Filemon, é desconsiderando completamente as posições de cada um. Ele nem humilha Onésimo, nem exalta Filemon, porque Filemon tinha dinheiro ou tinha sei lá o quê. Mas em Cristo, toda autoridade deve ser exercida com amor, serviço e humildade. Foi isso que Jesus ensinou, porque foi isso que ele viveu. A gente esquece que o irmão mais difícil da nossa família também é nosso irmão e pertence à nossa casa, a essa família da fé. A igreja precisa enxergar seus membros pela identidade que possuem em Cristo e não simplesmente por aquilo que fazem ou deixam de fazer.
Isso é o que essa palavra nos ensina. E isso é o que esse texto ensina para cada um de nós. Que a identidade cristã é o que define, de fato, redefine todos os nossos relacionamentos. Tudo aquilo que nós fazemos com o outro e o que deixamos de fazer precisa estar pautado por essa palavra. É essa palavra aqui que dita e não ninguém mais. Desde que eu cheguei aqui em janeiro, eu disse e estou cumprindo o que eu disse. Eu só vou pregar de forma expositiva aqui nessa igreja. O que é que significa isso? Eu vou simplesmente ler o texto e fazer aplicações. Eu vou ler o texto, explicar o que ele significa e vou fazer aplicações. Quando eu faço dessa forma, e para deixar a minha situação ainda mais difícil, mais desafiadora, eu sempre estou pregando, todo mundo é testemunha disso, cartas inteiras, livros inteiros. Sabe o que é que isso obriga o pastor a fazer, o pregador a fazer? Eu não consigo pregar o que eu quero. Porque se eu tiver que pregar o que eu quero, eu vou ter que distorcer o texto. Eu vou ter que colocar no texto o que não está escrito lá. E eu tenho medo de fazer isso. Eu tenho medo, eu tenho temor a Deus. Eu não tenho coragem de distorcer um texto para dizer a vocês, fingindo que estou usando a palavra, coisas que não estão no texto. Tudo que eu digo a você, meu irmão, a você, minha irmã, é baseado nesta palavra. Se você quiser sentar comigo, e baseado no exegese do texto, baseado em outros estudos, e me provar que eu errei na interpretação do texto, não tenho nenhum problema com isso. Mas de má fé, de má intenção, dolosamente, eu não vou errar. Eu trabalho a semana inteira estudando um texto, para saber exatamente o que Deus quer que eu diga. É o que está no texto. A gente não foi chamado para inventar, para ser criativo, para ser bonzinho ou para ser mau. Mas a gente foi chamado para pregar o evangelho. E se a palavra é essa, então é essa a palavra. Antes de desconfiar do que eu digo, antes de questionar o que eu falo, abra os ouvidos. Como eu tenho dito em Apocalipse pela manhã, toda vez que encerro o texto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A primeira verdade que eu aprendo, então, é que a nossa identidade é redefinida em Cristo. E a segunda coisa que eu aprendo nos versículos 4 e 5 é que a fé verdadeira produz um amor visível pelos santos. A fé verdadeira produz um amor visível pelos santos. Olha o que ele diz no versículo 4 e no versículo 5. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, e estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Paulo agradece de forma contínua a Deus pela vida de Filemão. Ele é grato a Deus pelo que Filemão fez na vida dele, diante dele. Sua gratidão nasce dos relatos sobre uma fé no Senhor Jesus e sobre o amor que ele tinha não somente por umas pessoas, mas ele tinha amor por todos os santos, tanto que tinha a igreja na sua casa. A fé de Filemão não era apenas uma afirmação doutrinária, ela produzia amor concreto na igreja. E o que Paulo está dizendo é: Filemão, eu quero somente que você seja coerente com o amor que você professa e que você diz ter. O texto também prepara o pedido que virá depois, como eu disse a vocês. Se Filemão ama todos os santos, se Filemão ama todos os santos, Onésimo precisa ser incluído nesse amor. Nós não fomos autorizados por Jesus a deixar ninguém de fora. Paulo, com sabedoria pastoral, conduz então Filemão a viver de modo coerente, de um modo que combina e que faz sentido de acordo com aquilo que Deus já havia produzido na vida dele. A verdadeira fé em Cristo, meus irmãos, a verdadeira fé em Cristo se expressa em amor ao corpo de Cristo. A fé olha para Cristo, o amor alcança as mãos. Não podemos viver de uma teoria, achando que o evangelho é simplesmente uma teoria que nós vamos ali aprender, porque senão nós estaríamos equiparando o evangelho a qualquer outra espécie de ensino que tem nesse mundo. A fé salvadora, a fé que de fato salva, nunca permanece sozinha. Alguém que diz: Jesus me alcançou, mas eu quero viver o evangelho sozinho, tem algum problema muito grave. A justificação é somente pela fé,
mas a fé verdadeira produz frutos de amor, de obediência e de comunhão. Muitos dizem ter fé, muitos pronunciam e enchem a boca para dizer que tem fé, mas não demonstram amor pelos irmãos. Criam contendas entre os irmãos. E quando a Bíblia diz em Provérbios, 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª ele abomina, a 7ª é justamente contenda entre irmãos. Quem faz contenda entre irmãos está diante de uma coisa que Deus abomina. E se Deus abomina, eu deveria ter medo de praticar isso. Porque em tudo mais que acontece, não afeta a igreja. No texto de Provérbios, quando Salomão diz isso, ele fala de 6 coisas que não afetam a igreja. Mas quando ele fala da 7ª, ele diz que isso é a abominação. Justamente porque contenda entre irmãos pode fechar uma comunidade inteira. Fechar uma igreja inteira, simplesmente por uma contenda que foi criada. Infelizmente, nos nossos sistemas de disciplina nas igrejas, nós conseguimos disciplinar a gente que adultera, nós conseguimos disciplinar a gente que rouba dinheiro, nós conseguimos disciplinar um monte de tipo de problema. Mas quando é fofoca e contenda, a gente não disciplina. E a gente está errado nisso. Porque muitas vezes só se vai aprender através da disciplina. É a única forma bíblica de tratar o pecado. Muitos dizem ter essa fé, mas não demonstram amor pelos irmãos. Mas a fé verdadeira atua pelo amor e se torna visível na vida da igreja através de cada um de nós. Deus não vai fazer nenhuma super aparição mais aqui no nosso meio. Ele vai simplesmente nos dotar dessa capacidade com o fruto do Espírito, dando amor para que nós derramemos isso um na vida do outro. Muitos amam seletivamente apenas quem lhe agrada. O texto que eu li no Sermão do Monte, não é esse o desafio no texto do Sermão do Monte. No desafio do Sermão do Monte é amar todos, inclusive inimigos. A gente não ama amigo, a gente não ama irmão. Como é que a gente vai amar inimigo? O quão distantes nós estamos dessa realidade. Isso deveria ser motivo de lamento, isso deveria ser motivo de choro, de nós nos entristecermos não com ninguém, mas com nós mesmos, com a nossa vida diante de Deus, que não consegue obedecer minimamente essa palavra. O amor cristão alcança todos os santos, inclusive aqueles com quem nós temos tensão. Nós não estamos autorizados a tratar mal ninguém, a nos distanciarmos de ninguém, principalmente se o outro pensa diferente da gente. Porque é muito fácil amar quem pensa igual. É muito fácil bater palma para quem diz exatamente o que a gente diz. Mas eu quero ver amar quem pensa diferente. Como se a pessoa não tivesse liberdade para pensar diferente dos outros. Na minha visão, completamente errado, porque a Bíblia não autoriza exclusão de absolutamente ninguém por pensar de forma diferente. Não é esse o evangelho de Cristo. Cristo nunca pediu uniformidade. Ele nunca exigiu de nós sermos um bando de bonecos iguais aos outros. Podemos discordar, temos o direito de pensar diferente, mas isso não vai dar o direito de ninguém nos excluir da comunhão em Cristo. O amor cristão, então, precisa ser dessa forma, mesmo quando há tensão. Muitos querem comunhão sem reconciliação, mas o Evangelho nos chama a transformar essa fé confessada em um amor que é praticado e não simplesmente um amor que é dito. Que a coisa fácil no Evangelho é fazer o que eu estou fazendo aqui agora. É falar. Falar é a coisa mais fácil que existe no Evangelho. Quer ver? Ruim é quando você está sendo humilhado numa situação e você é lembrado pelo Espírito de Deus que você precisa amar. Você precisa perdoar e a pessoa está lá pisando. E a pessoa está lá todo dia lhe tratando mal. Todo dia e sem holofote. Porque normalmente as pessoas não humilham umas às outras na frente de todo mundo. Vão para o cantinho, em voz baixa, para poder humilhar, para poder fazer confusão. E aí, mas a humilhação, quem sabe, é o humilhado. E aguenta lá, sei lá por quanto tempo. Sozinho. Perdoando, amando. E vivendo o Evangelho. Porque sabe que mesmo quando é humilhado, ou principalmente quando a gente é humilhado, a gente precisa perdoar e precisa amar. Sabe o que é o problema hoje? É que a gente não fala mais de um evangelho de pagar preço, de amar por dois, de perdoar por quem não perdoa a gente,
de aceitar sofrer o prejuízo. Não. A gente é o evangelho legalista. O evangelho legalista é aquele que eu exijo os meus direitos. E eu quero lhe ver humilhado na minha frente, pedindo perdão de joelho. Esse pedir em pé eu não perdoo, não. Corações duros, corações endurecidos, falta de sensibilidade ao evangelho. Deseja a lei para o outro e a graça para si mesmo. Quer que todo mundo perdoe a si mesmo, mas não perdoa ninguém e ainda cria confusão. O que os versículos 6 e 7 desse texto vão nos ensinar é que a comunhão da fé deve se tornar eficaz no bem para a glória de Cristo. Eu vou explicar. A comunhão da fé deve se tornar eficaz no bem para a glória de Cristo. Olha o que ele diz no versículo 6. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Palavras doces e gentis, introduzindo uma conversa muito tensa e muito difícil. Paulo ora para que a comunhão da fé de Filemon funcione. Ele está dizendo assim: eu conheço tudo isso que está na tua vida. Eu sei de toda essa teoria que te alcançou. Eu sei que você faz isso aí e já pratica de uma certa forma. Mas Paulo sabia que iria pedir a ele uma coisa ainda maior e mais difícil. E por isso ele vai amaciando a conversa. A ideia aqui é que a sua participação no Evangelho, a participação de Filemon, produzisse efeitos concretos. Paulo está dizendo assim: eu quero ver sua fé na prática. Eu quero ver você agora vivendo a sua fé, Filemon. A comunhão cristã não é apenas sentimento de proximidade. Ela deve gerar bondade, precisa gerar serviço, precisa gerar reconciliação e glória para Cristo. Precisa ser uma fé de quem suporta prejuízo. E se você acha que não deveria suportar o prejuízo do que o outro fez ou está fazendo na sua vida, então olhe para Cristo e diga para ele não ir para a cruz. Então diga para Jesus desistir da cruz. Porque Jesus suportou o prejuízo por amor de nós. Jesus foi humilhado, foi destroçado naquela cruz por amor das nossas vidas, mesmo não precisando ser salvo. E quando nós vemos aquele sacrifício, nós cantamos aqui e dizemos que aquilo é lindíssimo, que é belíssimo, que é maravilhoso, mas na hora do sacrifício ser feito por mim, eu não quero. Na hora de eu perdoar, na hora de eu sofrer o prejuízo, de eu não ser justiçado, mas ser injustiçado, eu só faço isso se for por aplauso. A comunhão cristã não é apenas sentimento de proximidade, eu repito. Ela precisa gerar atos concretos. Filemon já reanimava o coração dos santos. Seu ministério era marcado por um cuidado pastoral. Era um pastor, de fato. Amor prático e serviço dedicado. Paulo reconhece isso. Paulo não está negando nada disso. Mas também o prepara para aplicar a si mesmo uma situação que, mesmo com esse amor, agora ele precisava dar um salto maior. Amar ainda mais. A comunhão que o povo de Deus deve expressar, deve viver, precisa alcançar justamente os lugares onde há tensão. Os lugares onde, em nenhum campo da sociedade, em nenhuma área da sociedade, as pessoas hoje vivem em paz. Hoje esse país, o país que a gente vive, está completamente dividido. Tem os bolsonaristas e os petistas. E fica um querendo degladiar o outro. Fica um querendo arrancar a cabeça do outro. E eu fico muito triste, mas eu deixo registrado aqui para que seja filmado e um dia, quem sabe, a nossa denominação repense. Porque hoje a nossa denominação é conhecida como bolsonarista. E, infelizmente, isso acontece, eu vou dizer por quê. Porque se metade do país é petista, que igreja é essa que está abrindo mão de metade de uma população de um país? Porque na hora que eu abraço uma ideologia a ponto de rejeitar pessoas dentro da igreja,
Eu estou automaticamente dizendo que pessoas, se eu sou de uma denominação bolsonarista, eu estou dizendo que pessoas petistas não são bem-vindas? Quer dizer que por elas discordarem de mim, por elas pensarem diferente de mim, elas não podem trabalhar comigo? Mas eu digo que amo, mas eu digo que perdoo, mas eu digo que sou compreensivo, como Jesus foi compreensivo comigo. Eu vejo uma verdadeira idolatria na nossa denominação. Você ter suas preferências políticas, nenhum problema. Pelo contrário, não seja cabeça vazia. Saiba em quem você quer votar. Tenha seus motivos. Faça sua cabeça do jeito que você quiser. Agora, na igreja de Jesus, e nessa aqui, comigo, pastor, petista e bolsonarista vai viver em paz. Vai ter que dar um beijo na testa do outro. Vai ter que se abraçar, nem que seja no cantinho da disciplina. Porque briga por política, meu irmão, você está no lugar errado. Comigo, não. Certo? Só de eu dizer isso aqui, eu já vou pagar um preço. Porque eu tenho que ser radical. Eu tenho que ser o cabra que corta a cabeça do outro. Não vou, meu irmão. Não vou, estou dizendo para a câmera agora, não vou cortar a cabeça de ninguém porque é petista ou porque é bolsonarista. Mas é um nível hoje de espiritualidade rasa que a gente vive. Em que pessoas são classificadas por ideologia política. E não bastasse o pecado, que já atrapalha a vida da gente para um monte de coisa. Agora a gente arranjou outro critério para excluir gente. Eu estou fora. Eu estou fora. E espero que você esteja fora também. Nunca me traga argumento político para afastar ninguém nessa igreja. Não ouse vir argumentar que politicamente fulano pensa desse jeito, pensa daquele, porque eu estou fora disso. Eu faço isso na minha vida pessoal e faço isso na minha vida como pastor. Já basta de dissensão, já basta de confusão, já basta o mundo dividido. A igreja não tem que ficar dividida por esse tipo de coisa. Sabe? A gente devia ser dividido simplesmente em os que querem o pecado e os que querem obedecer. Aí a gente ainda arranja mais motivo para ter mais divisão na igreja. Estou com raiva mesmo. Estou falando com raiva porque estou com raiva mesmo e estou cansado desses moídos. A gente, como pastor, é cobrado todo dia, pressionado para se posicionar, para cortar a cabeça de gente. Não vou cortar. Não vou cortar. Tenho o meu posicionamento, tenho minhas ideias, tenho o meu pensamento, não vou arredar disso, tenho minhas convicções, mas não vou passar a guilhotina em ninguém. Porque Deus não me chamou para ser pastor de guilhotina na vida de ninguém. Dito isso, o que nós precisamos lembrar nesta palavra aqui hoje à noite é que a santificação do Senhor é uma obra de Deus pela qual os crentes são capacitados a morrer para o pecado e viver para a justiça. Nós somos inspirados por Jesus a dar a vida pelo nosso irmão. E em lugar de dar a vida, nós queremos tirar a comunhão dele, a comunhão com ele. Nós não podemos fazer isso, mas essa santificação precisa progredir para fazer com que a gente diga assim, se for preciso morrer por irmão tal, eu morro. Se for preciso morrer por irmãzinha tal, eu morro também. Mas ao contrário disso, a gente está dizendo, se for pela minha fé, eu mato. Se for pela minha fé, eu destruo. A comunhão cristã é fruto da união com Cristo e precisa resultar em boas obras. Nós não fomos salvos pelas boas obras, mas fomos salvos para as boas obras. Nós fomos salvos para ser pessoas que dão menos prejuízo nessa sociedade mundana e perdida. Nós fomos salvos para sermos melhores do que eles. E isso não vai nos tornar, de fato, superiores, mas precisamos ser pessoas que mentem menos, que destroem menos, que criam menos contenda, que são mais da paz, da alegria e do ânimo. Muitos reduzem a comunhão com Cristo. A comunhão na igreja é uma convivência social, como se aqui nós estivéssemos numa praça e a gente só tivesse que conviver superficialmente com o irmão. Não! O que eu tenho dito desde que eu cheguei é que os problemas do meu irmão precisam ser meus. Como é que eu vou abraçar problemas do meu irmão se eu não quero nem conviver com ele? Como é que por qualquer coisa eu afasto ele da minha vida? Mas eu amo porque Jesus entrou na minha vida para resolver os meus problemas. Contradição, meu irmão. A comunhão bíblica é participação ativa no bem que glorifica a Cristo. Muitos conhecem a doutrina, mas não aplicam a verdade nos relacionamentos. O pleno conhecimento de Cristo precisa produzir uma vida prática de serviço e reconciliação.
Muitos líderes cansam o coração dos santos em vez de reanimá-los. Gente que foi levantada por Deus para ser bênção, mas que traz mais um fardo para a vida do outro. Mais um motivo para a pessoa ter vontade de desistir. Quando nós vemos que o principal assunto de todas as cartas do Novo Testamento é consolo e ânimo. Consolo e ânimo. Consolo e ânimo. É fique bem, vai dar certo. Fique bem, vai dar certo. Se reanime. Fique firme, se levante, não desista. É tudo isso que as cartas de Paulo fazem. Que as demais cartas fazem. Mas aí vem o irmão super legalzão e quer destruir a vida do irmão que está do lado. Meus irmãos, o que esse texto nos ensina é que a identidade cristã redefine todos os nossos relacionamentos. E tudo nas nossas vidas precisa ser a partir de Jesus. Somente de Jesus. A fé verdadeira produz amor visível pelos santos. Não produz raiva, não produz ira, nem contenda. A comunhão da fé precisa se tornar objeto de prática na vida da gente, para a glória do nome do Senhor Jesus. Isso aqui é apenas o início. Paulo está preparando Filemão para entender que a fé no Senhor Jesus precisa alcançar também a situação mais difícil, o relacionamento ferido com Onésimo, o escravo fujão. Filemão 1, de 1 a 7, aponta para um Cristo, para Cristo, porque somente nele graça e paz se tornam realidade. Graças a Deus que nós temos o Senhor nas nossas vidas. Cristo é Senhor diante de quem Paulo se reconhece prisioneiro. Cristo é o fundamento da fé de Filemão. Cristo é a razão da comunhão da igreja. Cristo é aquele que transforma inimigos em irmãos, culpados em perdoados, distantes em reconciliados. A maior reconciliação não começou entre Filemão e Onésimo, mas começou entre Deus e pecadores por meio da cruz. E se essa paz, que era impossível de ser feita, foi alcançada por meio de Jesus, qual é a paz que nós não estamos dispostos a lutar aqui entre nós? Qual é a guerra que a gente acha que vale tanto a pena, a ponto da gente sequer dar atenção à palavra de Deus? Em Cristo, Deus nos recebeu quando nós éramos indignos, e continuamos sendo, diga-se de passagem. Em Cristo, fomos amados quando éramos culpados. Em Cristo, fomos reconciliados quando estávamos afastados. Por isso é que quem foi alcançado pela graça precisa se transformar em instrumento de graça, não instrumento de lei na vida do outro. Quem recebeu paz deve promover a paz. Quem foi reconciliado com Deus precisa buscar reconciliação entre os irmãos. Porque a fé verdadeira não termina na confissão dos lábios. Não termina num discurso, que a gente não é político para se satisfazer com discurso. Ela desce ao coração, alcança a casa, cura relacionamentos e glorifica a Cristo. Amado e poderoso Deus, nós estamos errados, Senhor. Nós queremos confessar o nosso pecado nessa noite, porque nós estamos errados, tão errados, Pai. Porque se nós fôssemos Filemão, a chance de Onésimo ser perdoado, Senhor, seria mínima. Nós iríamos dizer, Senhor, que Onésimo não era digno. Nós iríamos dizer que ele não merecia. Nós não iríamos ver o Senhor na vida de Onésimo, porque muitas vezes nós somos carnais, Pai. Nós somos humanos e limitados e isso nos causa vergonha. E precisa gerar arrependimento dentro dos nossos corações. Nós queremos te pedir transformação de vida da nossa vida, Senhor. Queremos te pedir mudança de vida da nossa vida. Queremos parar de apontar para os irmãos, Pai. Queremos parar de dizer que é culpa deles e confessar o nosso pecado. Confessar as nossas culpas. Para que nós achemos graça diante do Senhor, transformação e glorificação do teu nome. Tem compaixão da minha vida, tem compaixão da vida dos meus irmãos, tem compaixão da vida de todos nós, Senhor, pelo quão distante nós estamos de amar inimigos, Senhor. Nós não amamos nem os nossos irmãos.
não amamos nem os nossos amigos, o que se dirá, Senhor, de amar inimigos? Nós somos esse povo, limitado, mas que crê em Ti. Pedimos que o Senhor nos alcance, mesmo estando nós distantes do Senhor, mesmo estando nós achados em erro mais uma vez. Te pedimos misericórdia para as nossas vidas, mas também para a vida do nosso irmão. Derrama misericórdia sobre todos nós. É assim que nós te oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.